Zenaide tenta recomeçar a vida trabalhando na casa de Candinho e Dita, mas o brilho nos olhos dela esconde algo que o coração já não consegue suportar. Um segredo do passado ameaça vir à tona e colocar tudo a perder. Samir, o verdadeiro filho de Candinho. Enquanto Candinho vive dias de angústia sem saber onde está o seu filho, a culpa consome Zenaide, que decide enfrentar seus medos e contar tudo o que sabe. Será que Candinho está preparado para a verdade? E como Candinho vai reagir quando descobrir que Zuma é pior do que ele imagina? Já clique no botão de gostei e no final do vídeo, dê uma nota de 0 a 10 para o que acontecerá com Zenaide, Candinho e Samir. Depois de uma lua de mel daquelas, Candinho e Dita chegam de volta à mansão. No quarto do casal, o clima é leve. Dita, animada, abre as malas, espalhando as lembranças do Rio de Janeiro pelo quarto, enquanto Candinho observa com um sorriso bobo de satisfação. Mas entre um vestido e outro, há também um sentimento de inquietação no ar, como se o casal pressentisse que o sossego estava por um fio. Dita, pensativa, quebra o silêncio com a voz carregada de culpa. Ô Candinho, você acha que foi justo a gente ir lá para os Rio de Janeiro, passear, comer do bom e do melhor, enquanto as crianças estão lá na casa dos anjos comendo pão com nada? Candinho para, pensativo, passando a mão na nuca como quem tenta achar a resposta certa. Olha, você tá certa, Dita. A gente se empolgou demais. E Samir lá, junto das outras crianças, sem nem ter a Zenaide por perto para cuidar deles. Dita suspira, sentando-se na beirada da cama. Falando nela, você viu como ela tá? Tá toda murchinha, a coitada. Parece até que carrega o peso do mundo nas costas. Candinho concorda, ajeitando o chapéu na cabeça. Já com aquele olhar desconfiado que não sabe se sente pena ou desconfiança. É verdade, viu? O professor mesmo falou que ela anda cabisbaixa, que nem para quieta num canto. Com um estalo, Dita se anima. Já sei, a gente podia juntar as crianças, preparar uma festinha para ela. Uma coisa simples, mas cheia de carinho, para mostrar que todo mundo ainda gosta dela. Candinho sorri, mas o brilho nos olhos revela algo além da alegria. Há ali uma ponta de curiosidade. Ele conhece bem a natureza humana e sabe que quem carrega culpa, às vezes, esconde segredos. Boa ideia, Dita. Uma festa pode animar o povo. E quem sabe, fazer a verdade aparecer sozinha. Enquanto isso, no andar de baixo, o clima é outro. A sala da mansão se torna palco de um diálogo tenso, ainda que disfarçado por sorrisos e gestos contidos. Zenaide, a antiga serviçal da Casa dos Anjos, está sentada ao lado de Asdrubal. O professor de fala mansa e olhar sempre analítico. A conversa, que começa leve, logo ganha tons de confissão. Eu não sei, Asdrubal. Não sei se Candinho vai me aceitar depois de tudo que ajudei Zuma a fazer contra ele. Desabafa Zenaide, com a voz embargada e o olhar perdido no chão. Asdrubal se inclina, curioso, e tenta tranquilizá-la, mas há no seu tom uma sutileza inquisitiva. Ora, Zenaide, mas você se arrependeu, não foi? Ela hesita. Por dentro, um turbilhão de lembranças. As mentiras, os recados ocultos, o filho de Candinho escondido por ordens de Zuma. Tudo volta como um fantasma. Eu me arrependi, sim, responde, tentando manter a voz firme. Mas tem umas coisas que até para Candinho podem ser difíceis de perdoar. O professor a encara com um misto de curiosidade e cautela. A mente dele parece funcionar como um relógio. Tic-tac de deduções que ele ainda não consegue completar. Como assim, Zenaide? A que coisas a senhorita se refere? Pergunta com um leve arqueamento de sobrancelha. Zenaide percebe que falou mais do que devia. A tensão salta nos olhos dela. Engole seco e se apressa em disfarçar. Ah, deixa pra lá, professor. Foi só modo de dizer. O ponto é que eu tenho medo de não ser aceita de volta. Asdrubal solta um riso curto, disfarçando a suspeita que nasce em seu peito.
Ora, mas quanto a isso, não precisa se preocupar. Candinho é bom coração. Garanto que vai lhe perdoar e jamais lhe deixaria na mão. Ele fala com ternura, mas o olhar denuncia que não acredita totalmente. Zenaide tenta sorrir, mas seu rosto está pálido. Há algo nela que não convence, um tremor na voz, um olhar que foge. Quando Asdrúbal se levanta, ajeitando os óculos, ele lança um último olhar demorado, daqueles que parecem atravessar a alma. Às vezes, Zenaide, o perdão é mais fácil de conquistar do que a verdade é de esconder. A frase paira no ar como um presságio. Zenaide finge não entender, mas o rosto dela se contrai. O arrependimento que diz sentir parece pesar mais a cada segundo. Do andar de cima, ouve-se a risada de Dita ecoando pelo corredor, chamando Candinho para ajudá-la com as lembranças da viagem. O contraste entre o riso leve do casal e o silêncio tenso da sala é quase simbólico. Enquanto o amor floresce no quarto, a culpa germina lá embaixo. E como se sabe, culpa é semente que cedo ou tarde brota. Candinho, ao descer as escadas minutos depois, vê de relance Asdrúbal e Zenaide em conversa séria. Ele nota o nervosismo da ex-empregada e o olhar analítico do professor. Dita, alheia, acena alegremente. Ô, gente, estão falando de quê? Pergunta ela, inocente. Zenaide disfarça rápido, forçando um sorriso. De nada, dona Dita, só conversa boba. Candinho, desconfiado, a observa de canto de olho. Conversa boba, né? Murmura pensativo, sem deixar de encarar Zenaide. E enquanto Dita fala sobre a ideia da festa, o olhar de Candinho fica perdido, tentando decifrar o que há por trás daquela expressão abatida. Algo nele diz que Zenaide ainda esconde um segredo capaz de abalar tudo o que restou de paz naquela casa. O sol já começa a cair sobre a mansão quando Dita e Candinho colocam em prática a ideia que parecia simples, mas vinha carregada de intenções. Com a ajuda das crianças, o casal organiza a festa de boas-vindas mais animada que Zenaide poderia imaginar, ou talvez a última coisa que ela esperava, depois de tanto tempo se escondendo na própria culpa. No quintal, as risadas infantis se misturam com o barulho das fitas sendo amarradas, balões estourando e Dita dando ordens com seu jeito mandão, mas sempre amoroso. Samir, cuidado com esse laço, menino. Tá torto. Desse jeito a Zenaide vai achar que a gente fez a festa no escuro, reclama ela, com as mãos na cintura. Samir ri, travesso, e responde: mas é que eu queria deixar do jeito que ela gosta, tia Dita. Bagunçado, mas alegre. Candinho se aproxima com um sorriso e uma caixa nas mãos, tirando dali um bolo enorme, enfeitado com flores de açúcar. O que importa é o carinho, Dita. E o bolo tá aqui, do jeitinho que ela gosta, de fubá com goiabada, igual aquele que ela fazia para os meninos quando morava com nós. Dita, emocionada, limpa uma lágrima que escapa. Ah, Candinho, eu só espero que ela sinta que a gente está sendo sincero. A pobrezinha andava tão acabrunhada. Candinho olha para o horizonte, pensativo. Sincero, sim, mas também curioso, viu? Quero ver a reação dela quando topar com tudo isso. Vai ser interessante observar se a culpa dela é tão grande quanto parece. As crianças ouvem a conversa e se entreolham, sem entender muito. Apenas Samir, mais esperto, franze o senho. Mas ela não fez nada de errado. Fez, tio Candinho? Candinho disfarça com um sorriso. Todo mundo erra, menino. O importante é querer acertar depois. Enquanto isso, do outro lado da propriedade, Asdrúbal cumpre com prazer uma missão que Dita lhe confiou: distrair Zenaide. A mulher, ainda cabisbaixa, caminha ao lado dele pelo jardim, segurando um pequeno caderno. O senhor sempre tão curioso, professor. Agora quer saber até qual flor eu mais gosto? Pergunta ela, desconfiada, com um sorriso tímido. Asdrúbal ajusta os óculos, fingindo casualidade.
Apenas um exercício de observação, Zenaide. Uma mente inquieta precisa de temas para estudar. Ela ri sem graça, mas logo o riso se desfaz. Estudo, né? Pois se for para estudar gente errada, o senhor tá olhando para uma enciclopédia. Asdrúbal finge não notar o tom melancólico. Ora, não diga isso. O passado é apenas matéria-prima da sabedoria, e a senhora parece estar aprendendo bem com o seu. Zenaide abaixa os olhos. Nem todo aprendizado vem sem dor, professor. Às vezes, o arrependimento é um castigo diário. Antes que o clima fique pesado, uma voz infantil corta o ar. Samir surge correndo, ofegante e com um brilho travesso nos olhos. Zenaide, vem logo, tem uma coisa que a gente quer te mostrar. Zenaide, surpresa, tenta disfarçar o susto. Mas para que tanta pressa, crianças? Eu estava aqui num momento bastante interessante com o professor. Asdrúbal sorri, cúmplice. Vai valer a pena, Zenaide. Pode confiar nas crianças. O som das risadas, o estalar das palmas e o burburinho de vozes alegres começam a ecoar pelos corredores. Zenaide, ainda caminhando ao lado de Asdrúbal e das crianças, para de repente, franzindo a testa com curiosidade. Espera, que barulheira é essa vindo da mansão de Candinho? Pergunta ela, com aquele tom meio desconfiado, meio divertido, tentando arrancar alguma explicação dos pequenos. As crianças trocam olhares cúmplices, contendo o riso. Samir, o mais arteiro, responde apenas: Você vai ver, Zenaide. Ela os encara, desconfiada, mas segue adiante. Seu olhar percorre o caminho até a porta principal, enquanto seu coração bate acelerado, dividido entre o medo e a curiosidade. Quando o grupo finalmente chega à entrada, Samir empurra as portas com força. A visão que se revela faz Zenaide ficar completamente sem palavras. A sala está toda enfeitada com fitas coloridas, balões, flores e uma mesa farta de comidas. Dita, de vestido florido, segura uma bandeja de bolinhos, enquanto Candinho, radiante, abre os braços como se estivesse recebendo uma rainha. Olha só quem chegou, anuncia ele, com aquele sotaque caipira carregado de alegria. Todos aplaudem, e as crianças gritam, surpresa, em coro. Zenaide, por um instante, pensa que estão brincando com ela. Seus olhos marejam, mas o constrangimento fala mais alto. Gente, por que vocês não me disseram que Candinho estava dando uma festa? Murmura, sem saber onde enfiar as mãos. Eu não quero aparecer em festa que não fui convidada. Então, Candinho, dita. Se disserem que não sou bem-vinda, tudo bem. Eu entendo. O sorriso de Dita se abre como o sol depois da chuva. Ela se aproxima, colocando uma mão carinhosa sobre o ombro da amiga. Ora, mas quem foi que disse que você não é convidada? Você é sim, Zenaide. Zenaide arregala os olhos surpresa. Sou? Candinho, com um sorriso largo, confirma. Ora, mas é claro. E você não é só convidada, não. Você é a estrela dessa festa, uai. As palavras o fazem parecer ainda mais generoso. Zenaide fica sem chão. As lágrimas, que ela tenta conter, já escapam pelos cantos dos olhos. Mas por quê? Eu nem mereço isso, gente. Candinho se aproxima devagar, com o tom firme e bondoso. Mas é claro que merece. Você tá com nós agora. Então pode ficar à vontade, relaxar, se alegrar. Ela anda devagar pela sala, observando os detalhes da decoração, as flores nas jarras, o cheiro de bolo no ar. A cada passo, um nó na garganta se forma. Relaxar. Murmura, rindo sem graça. Eu nem sei o que é isso lá com a Zuma. Eu nunca fazia isso. Candinho, divertido, responde com simplicidade. Mas você não tá lá com Zuma, né? Então aqui você relaxa e dá um empurrãozinho leve nela, fazendo-a sentar-se no sofá. Zenaide tenta protestar, mas logo se dá por vencida, com um sorriso tímido. Tá bom, vamos relaxar.
A música começa a tocar. Dita distribui doces, as crianças dançam e Candinho abre o primeiro garrafão de suco caseiro. A festa se transforma num retrato de alegria e esperança. Asdrubal observa de longe, satisfeito por ver sua amiga finalmente cercada de afeto. Mas seu olhar analítico não perde nada, nota cada gesto contido, cada riso forçado. No meio da comemoração, Zenaide até tenta se soltar, mas o desconforto é visível. O riso dela não vem fácil. A cada gargalhada das crianças, ela suspira. A cada abraço, olha em volta, inquieta, como quem teme estar sendo observada. Candinho percebe. A alegria dele dá lugar à preocupação. Ele se aproxima com um sorriso, mas o tom é de leve desconfiança. Oh, Zenaide, parece que você tá num velório em vez de uma festa. Que há, mulher? Ela tenta rir, nervosa. É que eu não sei ficar assim, Candinho. Sem varrer, sem limpar, sem ter nada para fazer, os olhares se voltam para ela. O silêncio toma conta do ambiente. De repente, Zenaide se levanta bruscamente, as mãos tremendo. Não dá. Olha, Candinho, eu agradeço a oportunidade de relaxar. Eu sempre quis uma dessas. Mas agora que tô sem trabalho, percebo que não sei ficar parada. Por isso eu vou até a patroinha. Vou implorar para ela me aceitar de volta. O ar da festa se congela. Dita solta um quê, espantado, e Asdrubal, preocupado, se adianta. Zenaide, minha amiga, você não me contou que detestava trabalhar para Zuma? Que ela te tratava como se fosse um trapo, sem nem pagar o salário direito? Isso não é trabalho, é escravidão. Zenaide, emocionada, passa a mão nos cabelos e tenta se explicar. Eu sei, professor, e eu sempre quis me livrar daquilo. Parecia ótimo, sabe? Ficar livre, poder descansar. Mas agora que tô assim, me sinto inútil. É como se faltasse um pedaço de mim. Nem eu entendo o que tô sentindo. Candinho dá um passo à frente, cruzando os braços. Bom, mas você não precisa voltar para Zuma, não. Se o que você quer é trabalhar, nós arranjamos um serviço aqui mesmo, na mansão. Ela o encara, surpresa, sem acreditar no que ouve. Sério, Candinho? Você faria isso mesmo? Depois de tudo? O caipira responde com convicção. Mas é claro que sim, Zenaide. Eu conheço você, uai. Sei que mesmo trabalhando para Zuma, seu coração nunca foi ruim, igual o dela. Quitéria, que até então só observava, levanta o dedo com empolgação. E eu adoraria receber uma ajudinha no trabalho. Essa casa é grande demais para cuidar sozinha. Zenaide, tomada por uma emoção sincera, se levanta e abraça Dita, Candinho e Quitéria, um por um. Obrigada. De coração. Vocês não sabem o que isso significa para mim. Candinho dá uma risada. Ah, mas agora você vai ver o que é trabalho de verdade, viu? Nada de ordem de patroinha metida. Aqui é serviço com amor. Dita, brinca. E sem gritaria, hein? Se gritar comigo igual fazia com as crianças, vai pra rua rapidinho. O grupo ri e a tensão dá lugar à alegria novamente. Mas, por trás dos sorrisos, Asdrubal observa Zenaide com aquele olhar pensativo desconfiado, porém compassivo. Enquanto ela dança com Samir, a alegria parece voltar, mas por dentro, o peso da consciência ainda pulsa. A culpa continua ali, mascarada pelos confetes e risadas. E Asdrubal sabe disso. Ele murmura para si mesmo, enquanto observa a cena de longe. Às vezes, o perdão vem antes da confissão. Mas a verdade, essa, cedo ou tarde, aparece. A música continua e todos festejam. Mas entre os risos e os abraços, há um silêncio invisível. O tipo de silêncio que só quem esconde algo pesado é capaz de ouvir. Desde o dia da festa, a vida na mansão parece voltar ao ritmo normal. Zenaide, agora trabalhando lado a lado com Quitéria, mostra-se dedicada, atenciosa e até um pouco animada por estar cercada de pessoas que a tratam com respeito e carinho.
No entanto, por trás do sorriso envergonhado, há sempre um olhar perdido, como quem carrega um peso que insiste em apertar o coração. A cada manhã, Dita elogia a nova funcionária por sua disposição. Candinho brinca, dizendo que até o café ficou mais saboroso com o toque de Zenaide. E Quitéria, sempre gentil, tenta ensinar tudo com paciência. Ainda assim, Zenaide demonstra estar sempre no limite entre a vontade de agradar e o medo de errar. Naquele fim de manhã, o sol invade a cozinha da mansão, enquanto as duas mulheres arrumam a mesa para o almoço. O clima é leve, com Quitéria cantarolando uma modinha antiga e Zenaide tentando acompanhar. Só que, em um descuido, a ex-serviçal de Zuma esbarra em um dos copos recém-polidos e o som do vidro se estilhaçando ecoa por toda a casa. Que desastrada! Exclama Zenaide, levando as mãos à cabeça, desesperada. Assustada com o próprio reflexo da palavra, ela se abaixa rapidamente para catar os cacos espalhados, murmurando desculpas apressadas. Me perdoa, Quitéria. Eu não queria. Isso não vai se repetir. Pode dizer a Candinho que eu pago o copo. Ou melhor, nem precisa. Eu mesma já junto minhas coisas e vou embora. A outra, percebendo o pânico na voz da colega, tenta acalmá-la, abaixando-se também para ajudar. Ô, Zenaide, que isso, mulher? Foi só um copo. Acontece com qualquer um. Ninguém vai te mandar embora por causa disso. Mas Zenaide continua aflita, as mãos trêmulas recolhendo os estilhaços, como se quisesse apagar o próprio erro da existência. Eu juro que não tô acostumada com gente tão boa. Na casa de Zuma, se quebrasse um prato, a gente ficava sem almoço o resto do dia. Quitéria faz uma pausa e observa o olhar aflito da amiga. Há ali mais do que um simples susto. Há medo. Medo de ser repreendida, rejeitada. Ela então sorri, tentando trazer leveza, pois aqui é diferente, viu? Aqui, se quebrar um copo, a gente junta os cacos e segue em frente. Antes que pudessem continuar, Candinho e Dita entram apressados na cozinha, assustados com o barulho. Nós escutou um estrondo. Tá tudo bem por aqui? Pergunta Candinho, olhando ao redor com preocupação. Zenaide se levanta num pulo, já com os olhos marejados e o coração disparado. Tá tudo bem, Candinho. Pode gritar comigo, vai. Eu mereço. Pode me chamar do que quiser. Eu não sirvo para isso. Obrigada pela oportunidade, mas acho melhor eu ir embora antes que faça besteira maior. Candinho e Dita trocam um olhar confuso. Ele franze a testa, sem entender tamanha reação. Ora, mas por causa de um copinho? Tá doida, mulher? Ninguém vai te mandar embora por isso, não. Zenaide o encara, surpresa com a mansidão na voz do caipira. O senhor não vai gritar comigo? Nem brigar? Candinho ri, incrédulo. Gritar? Se eu um dia gritasse com Quitéria, eu mesmo me botava para fora dessa casa. Dita se aproxima e coloca a mão no ombro da ex-serviçal, num gesto de carinho. A gente sabe que você tá se esforçando, Zenaide. Todo mundo erra, uai. Zenaide engole em seco, sentindo a culpa se transformar em nó na garganta. É que eu não tô acostumada com esse tipo de tratamento, dona Dita. Assim, sendo tratada com gentileza. Isso me deixa até culpada. Candinho se aproxima, confuso, tentando compreender. Culpada? Mas culpada de quê, criatura? Ela hesita. O olhar foge, a respiração fica trêmula. Nada, Candinho. É bobagem minha. Esquece. Mas o tom dissimulado e o sorriso forçado não convencem ninguém. Dita ainda lança um olhar desconfiado, como quem sente que há mais por trás daquele nervosismo todo. Se for bobagem, por que ficou tão pálida, Zenaide? Pergunta com leve ironia, tentando arrancar uma verdade sem pressa. Zenaide força uma risada. É o calor da cozinha, dona Dita. Deve ser isso, viu? Eu fico meio tonta.
Candinho dá um tapinha de leve nas costas dela e muda de assunto, tentando aliviar o clima. Então vai descansar um pouquinho, vai. Deixa que eu mesmo ajudo Quitéria com a mesa. Mas quando ele se afasta, Zenaide fica imóvel, com o olhar fixo no chão. Sua mente volta para o passado, para os gritos de Zulma, para as ordens cruéis e, sobretudo, para o segredo que ajudou a esconder o filho desaparecido de Candinho. As lembranças a sufocam. As palavras de Candinho ecoam na cabeça como uma martelada. Se eu gritasse com Quitéria, eu mesmo me expulsava da casa. Candinho é bom demais para continuar no escuro. Murmura baixinho, num sussurro que ninguém ouve. Quitéria percebe que a colega está diferente, mais distante, e tenta puxar conversa. Tá tudo bem mesmo, Zenaide. A ex-serviçal força um sorriso, mas o olhar denuncia a angústia. Tá assim, Quitéria. Só tô pensando na vida. Mas por dentro, o conflito cresce. A cada gesto de bondade de Candinho, o peso do segredo parece dobrar. Ela sente o peito apertar, o ar faltar. Naquela tarde, enquanto arruma os pratos e escuta as risadas vindas do quintal, Zenaide decide: eu preciso contar tudo. Candinho é bom demais para continuar sofrendo dessa forma. E assim, a culpa que a consumia em silêncio começa a tomar forma. Algo dentro dela desperta e promete mudar o rumo da mansão para sempre. A mansão está silenciosa naquela noite. O vento sopra leve pelas frestas das janelas e o som distante dos grilos parece acompanhar o coração acelerado de Zenaide, que caminha pelos corredores com passos lentos, quase trêmulos. As luzes estão apagadas e a única claridade vem da chama de uma lamparina que ela segura com as duas mãos, como se fosse um escudo contra o medo que insiste em crescer dentro dela. Com os olhos marejados e o peito apertado, ela para diante da porta do quarto de Candinho e dita. Ali, hesita, respira fundo e murmura para si mesma. Chegou a hora. Não dá mais para voltar atrás, Zenaide. A voz sai trêmula, quase num sussurro de coragem. Ela fecha os olhos por um instante, tentando reunir força, e gira a maçaneta devagar. Mas o que vê do outro lado faz o sangue subir-lhe ao rosto. Candinho e Dita estão abraçados, trocando beijos cheios de ternura e risadas abafadas. É um momento de puro amor, íntimo e sincero, que Zenaide invade sem querer. Ao perceber a cena, ela arregala os olhos e, num pulo, vira o rosto para o outro lado, quase derrubando a lamparina. Minha nossa! Me desculpa, grita a pobre mulher, cobrindo o rosto de vergonha. Candinho se afasta de Dita num sobressalto, completamente sem entender o que está acontecendo. Já Dita, entrecorada e assustada, tenta puxar o lençol para se cobrir melhor. Mas o que é isso, Zenaide? Exclama a patroa, ainda atônita. O que você veio fazer aqui? E sem bater na porta, mulher? Zenaide gagueja, balançando as mãos no ar, como quem tenta justificar o injustificável. Me perdoa, patroinha. Eu juro que não foi por mal. Eu precisava falar com vocês. Era urgente. Candinho, tentando disfarçar o constrangimento, coça a cabeça e solta um meio sorriso, já acostumado com as trapalhadas da nova funcionária. Urgente? Mas precisava invadir o quarto assim? Uai, mulher, quase que me dá um infarto. Dita ainda não entende nada e lança um olhar de desconfiança, ajeitando o cabelo. Que história é essa, Zenaide? O que é tão urgente assim para você vir aqui a essa hora da noite interrompendo a gente desse jeito? Zenaide respira fundo, o olhar aflito, as mãos trêmulas segurando o lampião que quase apaga com o vento da janela. É que eu tenho uma coisa para contar para vocês. Uma coisa muito importante. O tom sério na voz dela faz o casal se entreolhar, agora tomados pela curiosidade. Candinho, com um ar mais tranquilo, tenta puxar conversa. Mas o que foi, Zenaide? Se for sobre o copo quebrado,
Já disse que não precisa se preocupar, viu? A serviçal balança a cabeça rapidamente. Não é isso, Candinho. É algo muito mais sério. Dita se ajeita na beira da cama, cruzando os braços, o olhar fixo em Zenaide, como quem tenta decifrar se aquilo é drama ou verdade. E o que seria tão sério assim, hein? Pergunta num tom levemente sarcástico, embora curiosa. Zenaide engole em seco, o suor escorrendo na testa. O coração parece martelar no peito. Ela dá um passo para trás, olha para os dois e percebe que não será simples apenas contar. Eles precisam ver. Com a voz embargada, ela gesticula, chamando o casal com as mãos. Candinho. Dita. Me sigam. Eu preciso mostrar uma coisa para vocês. Candinho, intrigado, se levanta e pega o chapéu no criado mudo, sem esconder o desconforto. Mostrar o quê, mulher? O que é que está acontecendo? Mas Zenaide, aflita, apenas repete. Por favor, me sigam. É sério. Vocês precisam ver com os próprios olhos. Dita troca um olhar rápido com o marido, ainda desconfiada, franzindo a testa. Isso tá me cheirando a confusão, Candinho. Ele dá um meio sorriso nervoso e tenta aliviar o clima. Com Zenaide, nunca se sabe. Mas bora ver o que é. Enquanto os dois a seguem pelos corredores escuros da mansão, Dita sussurra. Se for para me mostrar outro copo quebrado, eu juro que boto ela para dormir no galinheiro. Candinho tenta conter a risada, mas o tom de mistério no rosto de Zenaide impede qualquer leveza. Há algo diferente nela, um olhar pesado, como quem carrega o peso de anos de silêncio prestes a se romper. E enquanto sobem as escadas e o barulho dos passos ecoa pela casa adormecida, a tensão aumenta. O coração de Zenaide acelera, e na mente dela, só um pensamento ecoa. Depois dessa noite, nada mais vai ser igual. Ainda era noite alta quando Zenaide, tomada por uma coragem que nem ela sabia de onde vinha, conduzia Candinho e Dita até ao orfanato Casa dos Anjos. O casal de caipiras, ainda de pijama e sem entender absolutamente nada, trocava olhares curiosos e desconfiados ao seguir a ex-serviçal pelo caminho, iluminada apenas pela lamparina que ela segurava firme. O vento frio batia nas janelas da velha casa, que agora parecia mais sombria do que nunca. Dita, meio irritada e com o cobertor enrolado nos ombros, resmunga. Mas por que nós está aqui, Zenaide? Não dava para esperar o dia amanhecer, não? Eu ainda nem escovei os dentes. Zenaide, ofegante e determinada, responde sem olhar para trás, enquanto procura algo debaixo do tapete da entrada. Vocês vão entender, eu prometo. Candinho observa, intrigado, coçando o queixo. Uai, o que essa doida tá procurando debaixo do tapete, Dita? Pergunta, baixinho. Deve ser juízo, porque faz tempo que perdeu, ironiza a caipira, cruzando os braços. Mas o som metálico de uma chave interrompe a brincadeira. Zenaide encontra o que procurava. A chave secreta da Casa dos Anjos. Ela a encaixa na fechadura e abre a porta com cuidado, tentando não fazer barulho. No entanto, antes mesmo de dar 2 passos, uma voz fria e debochada ecoa pela sala escura. Olha só quem voltou para rastejar aos meus pés pedindo perdão. As luzes se acendem de repente, revelando Zuma, impecável, vestida com um robe de seda, um sorriso venenoso e o olhar de quem sempre está pronta para atacar. Que cena patética, Zenaide continua ela, cruzando os braços. É uma pena que eu jamais a perdoarei. Traidora. Por um segundo, o coração de Zenaide falha, mas, pela primeira vez, ela não abaixa a cabeça. Respira fundo, ergue o queixo e responde com firmeza. Eu não vim pedir perdão, dona Zuma. Vim trazê-los. Nesse instante, Candinho e Dita aparecem na porta, meio confusos com a tensão no ar. Candinho, ainda de pijama e com o cabelo desgrenhado, tenta entender a situação. Oxe, mas o que está acontecendo aqui, Zenaide? Por que nós está dentro da casa dessa mulher? Zuma arregala os olhos e dá um passo à frente, furiosa. Você trouxe esses dois aqui?
grita, perdendo a pose elegante. Como ousa trazer essa gente para dentro da minha casa? Mas antes que a megera pudesse continuar seu discurso venenoso, vozes infantis ecoam do corredor. Eram as crianças, que haviam acordado com a movimentação. Assim que veem Zenaide, seus rostinhos se iluminam de alegria. Zenaide! Gritam, correndo em direção à antiga cuidadora. O sorriso sincero de Zenaide surge entre lágrimas. Ela se abaixa e abraça todos ao mesmo tempo, rindo e chorando, cercada pelos pequenos. Meus anjinhos! Que saudade eu tava de vocês! Candinho observa a cena, tocado. E Dita sorri discretamente, sentindo o coração se apertar de emoção. Mas Uma, ao fundo, cerra os punhos e avança, sua expressão tomada de raiva e desespero. Já chega dessa palhaçada sentimental! Grita a vilã. Samir! O garotinho de boina, confuso com o tom da voz da mulher, hesita por um instante. Zenaide percebe e, instintivamente, puxa o menino para o outro lado. Não, Samir. Fica comigo, meu filho, venha cá. Zuma se enfurece, tentando puxá-lo de volta. Eu disse para vir aqui, Samir. Agora, a cena vira uma disputa quase cômica se não fosse tão tensa. As duas mulheres puxam o garoto para lá e para cá, como se estivessem em um cabo de guerra. Samir, coitado, só gira, de um lado para o outro, sem entender nada. Candinho finalmente intervém, entrando no meio da confusão e segurando o menino nos braços. Ora, ora, vocês deixaram o menino biruta, reclama o caipira, com sua simplicidade característica. Dita tenta conter o riso ao ver Samir cambaleando e reclamando. Ai, ai, o mundo todo tá girando. Seu Candinho. Mas Zenaide, agora com o olhar firme e o coração batendo forte, se volta para Zuma. O ar muda. O clima leve desaparece. A tensão volta, mais densa do que nunca. Eu preciso contar algo que tá corroendo meu coração desde que conheci a bondade de Candinho e vi, com meus próprios olhos, a sua maldade, Dona Zuma. Zuma tenta manter o controle, mas o tremor em suas mãos a entrega. Ela sabe do que Zenaide fala, e o medo começa a aparecer por trás da máscara de arrogância. Cale-se, Zenaide, ordena ela, em tom ameaçador. Você não sabe o que está fazendo, mas a ex-serviçal dá um passo à frente, encarando a antiga patroa com coragem. Sei sim. Sei muito bem. E tá na hora de todo mundo saber também. Dita observa tudo com os olhos arregalados, desconfiada, como quem pressente que algo grande está prestes a acontecer. Candinho, sussurra ela, apertando o braço do marido. Eu tô achando que essa conversa vai dar o que falar. Zenaide encara Zuma uma última vez, com a voz embargada, mas firme. Eu cansei de carregar esse peso sozinha. Hoje, eu vou contar tudo. O silêncio toma conta da casa. Zuma fecha o punho, Candinho dá um passo à frente e Dita sente o coração bater acelerado. As crianças, sem entender o motivo da tensão, apenas observam, curiosas, e, enquanto a lamparina vacila na mão de Zenaide, lançando sombras trêmulas pelas paredes da Casa dos Anjos, todos percebem que aquela noite não terminará como começou. Algo está prestes a ser revelado, algo que poderá mudar para sempre o destino de Candinho e destruir, de vez, o império de mentiras de Zuma. A tensão está no ar. O silêncio pesa sobre todos, apenas o som distante dos grilos preenche o espaço. Candinho, ainda sem entender o motivo daquela visita no meio da noite, observa Zenaide com um olhar curioso e um tanto desconfiado. Dita cruza os braços, impaciente, esperando que a nova amiga finalmente explique o motivo de tanta pressa. O que é que você quer tanto mostrar que precisa de Samir, Zenaide? Questiona Dita, com o tom levemente desconfiado, como quem fareja que vem bomba por aí. Zenaide respira fundo. O coração bate acelerado, o suor escorre na testa. Ela sabe que o que está prestes a dizer vai mudar tudo.
mas também sabe que não pode mais carregar aquele peso. Com a voz trêmula, encara os olhos bondosos de Candinho e fala de uma vez só: Zuma está escondendo Samir de você, Candinho. Ele é o seu filho Júnior. O silêncio que se segue é avassalador. Todos os olhares se cruzam e o tempo parece parar. Candinho arregala os olhos, completamente atônito, enquanto Dita leva as mãos à boca num misto de choque e incredulidade. Samir, confuso, olha de um lado para o outro sem entender o tamanho da revelação. As outras crianças, que até então só assistiam, ficam boquiabertas. O quê? Exclamam todos em coro, como se um raio tivesse caído no meio da sala. Candinho dá um passo à frente, com a voz embargada e o olhar marejado. Zenaide. O que foi que você disse? Samir. Meu filho Júnior? Isso é verdade mesmo? Zuma, que até então estava muda, tenta se recompor. O rosto endurece e ela assume o tom debochado que a caracteriza. Mas é claro que não, responde com sarcasmo, jogando o cabelo para trás. Essa traidora só está tentando se vingar de mim, porque perdeu o emprego. Zenaide, sem se intimidar, encara a vilã nos olhos com firmeza e dispara. Ah, é? Então por que não conta para ele da marca na perna de Samir? Candinho, confuso, ergue as sobrancelhas. Marca? Que marca é essa, Zuma? A megera gagueja. Tenta disfarçar, mas o menino já começa a levantar o short. Todos se inclinam para ver, e ali está, uma pequena marca em formato de asas de anjo, a mesma marca que Candinho viu nascer no corpo do filho que acreditava estar perdido. O caipira dá um passo atrás, chocado, e o queixo quase toca o chão. Samir. Essa marca é a marca de nascença do meu menino Júnior, diz, com a voz embargada. Você é meu filho, Samir. O garoto, emocionado, dá um sorriso largo e responde com os olhos cheios de lágrimas. Então, Candinho, quer dizer que meu sonho se realizou? Você é mesmo o meu pai? Sem conseguir conter a emoção, Candinho abre os braços e o menino corre para ele. O abraço é forte, sincero e cheio de amor. Pai e filho se reencontram e todos os presentes sentem o coração amolecer diante da cena. Eu nem acredito, diz Candinho, com a voz embargada. Mas que felicidade! Eu tô feliz por demais que você é meu filho, Samir. As crianças, emocionadas, começam a bater palmas, gritando de alegria. Até Dita se emociona, secando discretamente as lágrimas que insistem em escorrer. Mas, num piscar de olhos, o caipira vira o rosto para Zuma, e a emoção dá lugar à fúria. Ora, que eu não acredito que você foi capaz de fazer uma coisa dessas comigo? Brada, apontando o dedo para a megera. Você tem sorte que é mulher, que senão eu lhe dava um sopapo agora mesmo, sua víbora. Zuma, já acuada, tenta disfarçar com ironia. Ah, não dramatiza, Candinho. Isso tudo é um mal-entendido. Mas Dita, que até então estava segurando a raiva, já começa a arregaçar as mangas do vestido com aquele olhar de quem está prestes a fazer justiça com as próprias mãos. Pois não seja por isso, Candinho, diz ela com ironia. Se você não pode bater nela, eu posso. E vou. A vilã empalidece, recua alguns passos e começa a gritar, tentando se esquivar. Ei, Candinho! Você vai deixar essa caipira de uma figa me atacar? Socorro! Mas é tarde demais. As crianças, cansadas de tanto sofrimento nas mãos da megera, se unem e seguram Zuma, empurrando-a em direção à Dita. A mocinha, sem pensar duas vezes, aplica uma sequência de tapas e empurrões, deixando Zuma tonta, descabelada e cambaleante. Agora é só chamar os polícia e garantir que essa pilantra apodreça no chilindró, exclama Dita, limpando as mãos, como quem acabou de tirar o pó de uma prateleira. Zenaide, aliviada, pega o telefone da casa e já começa a discar, firme e decidida.
Pode deixar que eu já estou ligando. Essa história vai terminar como deve, com a verdade vindo à tona e a justiça sendo feita. Enquanto isso, Candinho continua abraçado a Samir, prometendo nunca mais se separar do filho. Dita se aproxima, acaricia a cabeça do garoto e sorri emocionada. O amor venceu mais uma vez, e dessa vez nem a vilania de Zulma foi capaz de apagar o brilho do reencontro entre pai e filho. Marcondes se revela um policial disfarçado. Ele, que por tanto tempo fora visto apenas como o amigo prestativo de paixão, agora carrega o peso de uma missão: capturar Ernesto, o homem que enganou, roubou e destruiu tantas vidas. Túlio, que cuidou de Paixão em seus últimos dias de vida no hospital, é interrogado por Marcondes e decide ajudá-lo. Movido por amor e desejo de ajudar Estela, não hesita em se unir a ele. Sua voz sai firme, embora o coração palpita entre raiva e sentimento. Esse crápula não pode sair impune, Marcondes. Ele enganou o doutor Paixão, fez Estela sofrer, zombou da justiça. Eu não vou descansar enquanto ele estiver rindo da nossa cara. Marcondes, sempre racional, o encara com cautela. Isso não é um jogo, Túlio. Ernesto é perigoso. Se vamos atrás dele, precisamos agir com frieza. Mas Túlio insiste, dissimulado, tentando disfarçar o impulso que o move. Eu sei o que estou fazendo. Não é por vingança, é por amor a Estela. E assim, os dois, cobertos por capuzes, entram no dancing, o antigo salão de festa que outrora fora o palco das maiores ilusões de Ernesto. Sentam-se lado a lado no balcão do bar, imóveis, como dois vultos silenciosos no meio da luz e do som. Não pedem bebida, não olham para ninguém. São apenas presenças misteriosas em meio à euforia da noite. As dançarinas logo percebem. Cochicham entre si, curiosas. Uma delas, com olhar desconfiado, comenta: "Quem são esses dois? Estão me dando arrepios." Outra responde sarcástica: "Devem ser cobradores do Ernesto. Ele vive devendo meio mundo." O barista, vermelho, homem de bom humor e pouca paciência, tenta quebrar o gelo. Caminha até os dois encapuzados e fala com educação forçada: "Boa noite, senhores. Está tudo bem? Desejam tomar alguma coisa?" O encapuzado, com voz mais jovem, Túlio, o interrompe friamente: "Não, estamos bem. Vamos apenas aguardar." A resposta deixa o barman intrigado. Ele tenta arrancar mais alguma coisa. "Aguardar o quê?" Túlio abaixa levemente o capuz e responde quase em sussurro: "A chegada de alguém." Antes que Vermelho possa retrucar, o clima muda completamente. As portas do dancing se abrem e uma gargalhada inconfundível toma o salão. A luz reflete no anel dourado e no bigode bem aparado de Ernesto Dias. Ele surge triunfante, com o ar de quem acredita que o mundo lhe pertence. "Rodada grátis para todo mundo. Vamos, rapazes, bebam e dancem à vontade", grita o recém-autoproclamado milionário, arrancando aplausos dos bajuladores. Os dois encapuzados trocam olhares sutis. Marcondes, o mais velho, aperta o punho sobre o balcão. Túlio, impaciente, murmura: "Aquele verme não faz ideia do que o espera." Tamires, dona do dancing e ex-amante de Ernesto, se aproxima com um olhar provocante e um sorriso irônico. "Mas o que é isso, Ernesto? Acordou generoso?" De bolso cheio, pelo visto. Ele ergue o copo e responde, com um ar de deboche que mistura charme e cinismo: "Isso mesmo, Tamires. Eu estou rico. Rico não, podre de rico." Tamires, com o olhar afiado de quem já conhece o golpe antes mesmo dele ser aplicado, o provoca. A herança finalmente caiu nos seus braços, foi? Ernesto ri, como quem saboreia o próprio veneno. "Ainda não, mas o velho já se escafedeu. E o idiota do Marcondes me garantiu que a fortuna é minha. Só falta oficializar." Ela ri de volta em tom de ironia. "Que bom que veio comemorar essa quase herança aqui. Eu ouvi bem, rapazes. Mais uma rodada. O senhor Ernesto paga. A plateia vibra, mas no balcão o clima é outro.
Marcondes observa cada gesto do criminoso sem piscar. Já vimos o bastante, murmura o encapuzado mais velho. Sim, responde Túlio. É hora de agir. Eles se levantam, tentando sair discretamente, mas Tamires nota. Sua intuição fala mais alto. Segue os dois até a porta, desconfiada. Ao encontrá-los na penumbra da rua, grita: Ei, esperem! Os dois param. O vento levanta um pouco o capuz do mais jovem e Tamires se aproxima, estreitando os olhos. Há algo naquele silêncio que a intriga. Ela respira fundo e sussurra. Eu conheço esse cheiro. Sei quem você é. Túlio se mantém imóvel. Sabe? Pergunta fingindo calma. Tamires sorri de canto, dissimulada, jogando o cabelo para o lado. Sei. E sei exatamente o que quer, porque eu quero o mesmo. Quando for a hora certa, eu estarei pronta para ajudar. Ela se afasta lentamente, deixando no ar o perfume da dúvida e o som distante das risadas de Ernesto, ainda celebrando lá dentro. Túlio fica paralisado, confuso, enquanto Marcondes o observa com desconfiança. Cuidado com ela, alerta o policial em tom seco. Tamires joga dos dois lados. Túlio aperta os lábios, incerto. Eu sei, mas às vezes o inimigo de um inimigo pode ser o melhor disfarce. Marcondes o encara, sem responder. O vento sopra forte, levantando o capuz dos dois enquanto a câmera se afasta lentamente. Lá dentro, Ernesto dança, rindo alto, sem imaginar que a noite de sua glória é, na verdade, o prenúncio do seu fim. Mais tarde, naquela mesma tarde cinzenta, o silêncio confortável da casa de Estela é interrompido por um leve som de porcelana sendo pousada sobre a mesa. Ela saboreia um chá de camomila ao lado de Celso, seu namorado, que lê distraidamente o jornal enquanto o rádio toca uma valsa antiga. Tudo parece calmo, até que 3 batidas secas na porta quebram o sossego. Estela ergue o olhar, franzindo o senho. Quem será a essa hora? Pergunta inquieta. Celso, sempre disposto a parecer o cavalheiro protetor, pousa o jornal e se levanta com falsa tranquilidade. Fique sentada, meu amor. Eu vou atender para você, diz ajeitando a gravata e caminhando até a porta com um ar de autoridade. Mas, ao abrir, o gerente da fábrica se depara com uma figura encapuzada, parada diante da soleira, imóvel como uma sombra. O coração dele dispara e o reflexo é imediato. Fecha parcialmente a porta, tentando encerrar o assunto. Não temos esmola, vá pedir em outra casa, rebate ríspido. A mão do estranho, porém, surge firme, impedindo que a porta se feche. Eu não vim por esmolas, responde a voz abafada, porém firme. Eu vim falar com Estela. Lá de dentro, a voz doce da moça ecoa, curiosa e levemente apreensiva. Quem é, Celso? Ele quer falar comigo? O gerente responde rápido, com tom de desprezo e uma pitada de sarcasmo. Não é nada, meu amor. Só um desocupado querendo atenção. Não precisa vir. Mas Estela, desconfiada da pressa dele, se levanta. Sua intuição fala mais alto. Ignora o aviso do namorado e caminha até a porta, o olhar determinado. Ao se aproximar, encara a figura encapuzada, o coração acelerando pela incerteza. Quem é você? O que quer comigo? Questiona, tentando manter a calma. Por um instante, o estranho fica imóvel. Depois, leva lentamente as mãos ao capuz e o remove. O rosto que surge é um choque, o mesmo que um dia a salvara do desespero na represa. Túlio. Estela leva a mão à boca, surpresa. Túlio? Sussurra incrédula. O rapaz sorri, mas o olhar revela um misto de alívio e urgência. Sou eu, Estela. Desculpe por aparecer assim. Estou usando esse disfarce para investigar Ernesto. Depois que você me contou tudo sobre o que ele te fez, eu não consegui ficar de braços cruzados. A revelação atinge Celso como uma punhalada. Seu semblante muda, o sorriso polido dá lugar a uma sombra de ciúme. Você contou tudo para ele?
Dispara a voz carregada de ironia. E ainda nos braços dele, é isso? Que história é essa, Stella? Ela se volta irritada com o tom do namorado. Celso, não é hora para isso. Corta, firme. Túlio me ajudou quando eu mais precisei. Celso cruza os braços, disfarçando o incômodo com um sorriso ácido. Claro, um herói mascarado que aparece na porta da sua casa. Que coincidência. Túlio o encara, tentando manter o controle. Não vim causar confusão. Vim avisar que Ernesto está prestes a cometer outro crime, e desta vez ninguém pode detê-lo, a não ser Stella. O nome de Ernesto paira no ar, pesado. Stella sente um arrepio percorrer-lhe a espinha, mas força a voz. O que você descobriu, Túlio? Ele se aproxima, em tom baixo, quase conspiratório. Amanhã será a audiência da herança. Ernesto acredita que o dinheiro é dele, mas há algo que ele não sabe. Algo que muda tudo. Você precisa estar lá, Stella. Stella hesita por um instante, entre a dúvida e a esperança. E se for uma armadilha? Pergunta desconfiada. Túlio balança a cabeça firme. Confie em mim. Eu arrisquei tudo para chegar até aqui. Se você for, verá com seus próprios olhos que a verdade ainda está do seu lado. Celso, confuso e inseguro, tenta se inserir na conversa, buscando recuperar o controle. Eu não estou entendendo nada. Que herança é essa? Que verdade? Questiona, mas ninguém o responde. Stella, determinada, encara Túlio. Eu irei, declara com voz firme. Confio em você, Túlio. Túlio apenas acena, um leve sorriso no canto dos lábios, como quem carrega um segredo que ainda não pode revelar. Então esteja pronta. Amanhã tudo mudará. Ele recoloca o capuz, desaparecendo pela mesma porta onde surgiu, deixando para trás o perfume da incerteza e um clima de tensão. Celso fecha a porta lentamente, olhando para Stella com desconfiança disfarçada. Você confia demais nas pessoas, Stella. Isso pode te custar caro, murmura ele, dissimulado, com um olhar que mistura ciúme e medo de perder o controle sobre ela. Mas Stella, agora tomada por uma coragem silenciosa, apenas segura a xícara de chá e fita o nada, como se enxergasse o destino se aproximando. Ela não sabe o que a espera, apenas sente que o amanhã trará mais do que respostas, trará consequências. Assim, a noite termina e chega o tão aguardado dia da audiência pública de entrega da herança. O salão do tribunal está tomado por uma tensão quase palpável. Marcondes, o advogado de semblante frio e postura impecável, ocupa o centro da mesa, aguardando o herdeiro com a serenidade de quem sabe mais do que demonstra. Nos bancos se reúnem figuras que ninguém esperava ver ali. Stella, com o olhar firme e o coração acelerado. Celso, tentando conter o nervosismo. Dita, inquieta. Candinho, observador. E Túlio, que evita cruzar olhares com o novo namorado de Stella. O ambiente é de expectativa e incredulidade. Todos se perguntam se aquilo é mesmo real, se o destino permitiria que um homem como Ernesto saísse vitorioso. Enquanto isso, Celso, mesmo tentando manter a compostura, não consegue disfarçar o incômodo com Túlio, lançando olhares desconfiados e quase desafiadores. O rapaz finge não perceber, mas um leve sorriso irônico escapa de canto de boca, deixando claro que o jogo de olhares não passa despercebido. O burburinho no salão se interrompe quando a porta se abre com estrondo. Ernesto surge com passos firmes e o peito estufado, vestindo um terno tão chamativo quanto seu ego. Ele entra sorrindo, com o olhar de quem acredita ter o mundo aos seus pés. Olha só, diz ele, com um tom debochado que corta o ar. Se não são as minhas pessoas favoritas desse mundo que vieram prestigiar o meu momento de enriquecimento. O casalzinho de caipiras, até a Estelinha veio, e claro, com ela o banana do Celso, que tá mais para um carrapato. O riso arrogante ecoa pela sala, provocando uma onda de desconforto. Celso se levanta num impulso, os punhos cerrados, o rosto em chamas de indignação. Ora, seu! Antes que termine a frase, Túlio segura seu braço com firmeza e fala em tom contido.
mais provocador. Espere, Celso. Eu sei que não gosta de mim, mas confie no que digo. A hora de Ernesto vai chegar. A fala, embora calma, carrega uma pontada de ironia. Stella lança um olhar rápido aos dois, percebendo que há mais rivalidade entre eles do que apenas o ciúme. Ernesto, fingindo não se abalar, dá um riso curto e sarcástico. Ora, ora. Não sei quem é esse rapazinho de terno apertado, mas você deveria ouvi-lo, Celso. A minha hora está chegando, sim. A hora em que finalmente vou ter tudo o que mereço. E não há nada que vocês possam fazer para me impedir. O silêncio volta a dominar o salão. O olhar de Dita é de puro desprezo, enquanto Candinho balança a cabeça. Stella permanece imóvel, mas o coração dispara. Há algo no jeito confiante de Ernesto que a perturba, como se ele realmente soubesse algo que os outros não. De repente, a porta se abre novamente. Todos se viram. É Tamires quem entra, discreta, mas não o suficiente para passar despercebida. Ela se senta em um banco ao fundo, tentando evitar olhares, mas Ernesto, é claro, não perde a chance de provocá-la. Olha só, até você veio prestigiar a minha vitória. Ou será que veio tentar pegar uma lasquinha da minha fortuna? Ela o encara, firme, sem medo. Não, Ernesto, não foi por você que eu vim. A resposta gela o ar. Há um toque de desprezo e dor na voz dela. Ernesto esboça um riso nervoso, tentando disfarçar a irritação, mas o olhar denuncia a insegurança que começa a brotar por trás da máscara de arrogância. Marcondes, percebendo o clima tenso, pigarreia e toma a palavra com autoridade. Bom, senhores, chega de rodeios. É chegada a hora de iniciar a leitura pública do testamento. O salão silencia. A expectativa pesa. Marcondes abre o envelope com calma, ajusta os óculos e começa a leitura. Cada palavra parece um golpe para uns e um triunfo para outros. As expressões variam. Celso morde o lábio em apreensão. Stella segura as mãos com força. Dita reza em silêncio. E Ernesto sorri. A cada linha, o vilão se inclina um pouco mais para frente, como se saboreasse cada sílaba que confirmava sua vitória. Até que, finalmente, o advogado lê a parte final. Eu, Dr. Paixão, confio toda a minha herança, os frutos das minhas décadas de trabalho, ao meu querido afilhado Ernesto. Ernesto explode de euforia, batendo palmas e se levantando de forma espalhafatosa. É isso aí, grita, com um riso triunfante. Agora, onde é que está o meu din-din? O advogado o encara, esboçando um leve sorriso, aquele tipo de sorriso que não diz nada, mas promete muito. O dinheiro está aqui. Marcondes coloca sobre a mesa uma grande maleta de couro, reluzente. Ernesto se aproxima com olhos famintos, as mãos já estendidas, mas o advogado, de forma inesperada, afasta o objeto. Porém, diz, com calma, calculada, ainda tem um pequeno detalhe que você precisa saber antes. O semblante de Ernesto muda na hora. O riso desaparece, dando lugar a um olhar confuso e irritado. Ora, mas que enrolação é essa? De que detalhe você está falando? O silêncio cai novamente sobre a sala. Todos observam, tensos, enquanto Marcondes encara o vilão com um olhar que mistura frieza e triunfo. Stella sente o estômago revirar. Celso troca olhares com Túlio. Dita leva a mão ao peito. Algo está prestes a acontecer, e o detalhe que Marcondes guarda pode ser justamente o início da ruína de Ernesto. A câmera se detém no rosto do vilão, que tenta forçar um sorriso, mas os olhos tremem. Pela primeira vez, a confiança dá espaço ao medo, e o público sente. O jogo virou, só ainda não sabe como. O salão da audiência fica em completo silêncio por um instante. A tensão é tão densa que se pode ouvir o leve ranger das cadeiras, o tilintar do relógio na parede, o som seco da respiração de Ernesto, que ainda aguarda sua maleta como quem espera a coroação. Marcondes, porém, mantém o olhar fixo no vilão, como um caçador que já avistou sua presa. Sem hesitar, ele dá um passo à frente e, num movimento rápido, puxa do bolso uma algema prateada. Aproveitando as mãos estendidas de Ernesto, prontas para agarrar o dinheiro,
Prende-as com um estalo metálico que ecoa como uma sentença. O som é suficiente para cortar o ar e gelar o sangue do vilão, que arregala os olhos sem entender o que acaba de acontecer. O quê? Gagueja Ernesto, tentando se desvencilhar. O que é isso, seu maluco? Marcondes, agora com uma expressão fria e triunfante, responde com voz firme. Eu não sou advogado, Ernesto. Sou delegado. E você está preso, seu golpista. O impacto da revelação é imediato. Dita solta um grito abafado, Celso se levanta, atônito, e Candinho balança a cabeça, murmurando um "eu sabia" entre dentes. Estela leva a mão à boca, surpresa, enquanto Túlio observa tudo em silêncio, o olhar calmo, mas carregado de propósito. Marcondes continua, exibindo um leve sorriso de satisfação. Paixão me contratou antes de morrer. Quis que eu te desse uma última lição. Esse testamento é falso, Ernesto. O verdadeiro sempre esteve com Túlio. Por um segundo, o salão inteiro parece suspenso no tempo. Todos viram ao mesmo tempo na direção do jovem médico. O quê? Dizem em uníssono, as vozes ecoando como um coro de incredulidade. Estela se levanta, o olhar entre a surpresa e a confusão. Mas... Túlio, como isso é possível? Túlio a encara, com serenidade, mas também com uma pontada de emoção. Eu só pude fazer isso porque você se lembrou de tudo, Estela, e confiou a mim a missão de acabar com o salafrário. Ernesto, furioso, se debate nas algemas, rindo de forma nervosa e sarcástica. Ah, essa é boa. Então agora o doutorzinho virou herói? Debocha. Vocês acham mesmo que vão me derrubar com um teatrinho desses? Marcondes o encara, impassível. Teatro? É assim que você chama quando a verdade aparece? A tensão cresce. O público ali presente murmura, surpreso, enquanto as câmeras da imprensa registram tudo. Nesse instante, a cena ganha um tom mais sombrio e a narrativa volta no tempo. Surge o flashback, o dia em que Estela, fragilizada e confusa, reencontra Túlio no hospital. Ela está pálida, apoiando-se na maca, enquanto o jovem médico segura sua mão. Estela, você está bem? Pergunta ele, preocupado. Ela respira fundo, tentando se recompor, mas as palavras saem com dor. Não, Túlio. Ernesto está solto. Ele é o responsável por tudo de ruim que aconteceu comigo. Foi ele quem me fez desaparecer, quem apagou minha memória, quem me roubou de mim mesma. Túlio arregala os olhos, chocado. Isso é muito grave, Estela. Temos que confrontá-lo imediatamente. Mas ela nega, balançando a cabeça com lágrimas nos olhos. Não, eu não consigo. Não posso enfrentar esse homem. E não posso colocar Anabela em risco. Você precisa fazer isso por mim, Túlio. Precisa contar a verdade para a Paixão, antes que seja tarde. O médico segura as mãos dela com firmeza e promete, com um brilho determinado no olhar. Deixe comigo, Estela. Paixão saberá de tudo, eu juro. O flashback se desfaz e voltamos à audiência. Túlio encara Ernesto com firmeza e continua sua revelação. E foi exatamente o que eu fiz. Poucos dias antes da morte de Paixão, me encontrei com ele e contei toda a verdade sobre as suas maldades, Ernesto. O vilão tenta manter o ar de superioridade, mas a máscara começa a cair. Mentira! Grita ele furioso. Isso é uma armação. Paixão me amava como a um filho. Amava sim, responde Túlio, sem se alterar, mas deixou de confiar quando descobriu quem você realmente era. Estela observa a cena, sentindo o coração bater acelerado. Celso, ao lado dela, solta um suspiro de alívio, enquanto Dita aperta as mãos em prece silenciosa. Marcondes, ainda firme, entrega uma pasta a um dos oficiais e declara com voz solene: aqui estão as provas, assinadas e autenticadas por Paixão antes de sua morte. Ele deixou tudo preparado para que a verdade viesse à tona. Ernesto tenta rir, mas a risada sai fraca, nervosa. Vocês acham mesmo que vão me prender? Eu sempre dou um jeito, diz ele, com um tom dissimulado, tentando manter a pose. Não dessa vez, corta Marcondes, porque agora o jogo acabou. A câmera se aproxima do rosto de Ernesto,
O sorriso desaparece. O olhar arrogante dá lugar a um brilho de desespero contido. Ele percebe, enfim, que o plano perfeito desmoronou diante de todos. Stella fecha os olhos por um instante, sentindo o peso da justiça finalmente se impondo. Candinho murmura, até que enfim, o safado caiu, e Marcondes firme dá o veredito. Ernesto, Paixão, está preso. A sala explode em murmúrios e suspiros. O vilão é conduzido, ainda tentando se justificar, lançando olhares de ódio para Túlio e Stella. Ela o encara uma última vez, sem medo o olhar de quem recuperou a força e a memória. Enquanto Ernesto é levado, Túlio a observa em silêncio. Há um entendimento entre eles, um pacto cumprido, e, pela primeira vez em muito tempo, a justiça parece ter encontrado seu caminho. O salão ainda vibra com o murmúrio das pessoas tentando compreender o turbilhão de revelações que acabaram de acontecer. Ernesto, algemado e trêmulo de raiva, encara Marcondes e Túlio com olhos faiscantes. Ele tenta manter o tom arrogante, mas sua voz sai entrecortada, como se a máscara de vilão confiante estivesse finalmente se rompendo. Marcondes, com a postura ereta e o semblante firme, aproxima-se lentamente do bigodudo, que recua instintivamente, ainda que preso. A tensão entre os dois é palpável, e todos observam atentos, sem ousar interromper. E mesmo depois de descobrir tudo, seu padrinho ainda tinha esperanças em você. Ernesto começa o delegado, com um tom quase paternal, mas frio. Antes de partir, Paixão me deu uma última missão, testá-lo, para ver se ainda havia algo de bom no seu coração. Ernesto solta uma risada sarcástica, mas é um riso nervoso, descompassado. Então agora querem me fazer acreditar que o velho me amava? Rebate ele, com desdém. Que ironia! O homem que me prometeu o mundo me deixou uma armadilha. Uma lição, corrige Marcondes, aproximando-se ainda mais. Ele te deu a chance de provar que podia mudar, mas, como sempre, você escolheu o caminho mais podre. As palavras caem pesadas. O advogado, que agora todos sabem ser delegado, encara Ernesto nos olhos e continua, com a voz carregada de autoridade. E se ficasse claro que todos estavam certos sobre você, que não passa de um golpista e um crápula, então o verdadeiro testamento seria revelado, e a verdadeira herdeira anunciada. Stella leva a mão ao peito, confusa. Celso, ao lado dela, a observa com um olhar que mistura apreensão e desconfiança. Já Túlio, sereno, dá um passo à frente, quebrando o silêncio. Por isso, Marcondes veio até mim, explica ele, olhando firme para o delegado. Precisávamos observá-lo de perto, ver com os próprios olhos o tipo de homem em que Ernesto se tornou. E, sinceramente, foi mais fácil do que eu esperava. O médico lança um leve sorriso irônico, que provoca o vilão. Você deixou bem claro para todos quem realmente é. Nós só precisamos colocar um capuz e segui-lo por alguns dias. O resto, você mesmo tratou de escancarar. Ernesto se debate, puxando as algemas com fúria, o rosto vermelho. Rosna ele. Aquele velho estúpido não tinha o direito de fazer isso comigo. E que história é essa de verdadeira herdeira, hein? De quem vocês estão falando? Marcondes, mantendo a calma, cruza os braços e o encara como quem observa um bicho acuado. Ora, de quem mais? Responde com ironia. Da única pessoa a quem Paixão confiou sua herança. A única que você já feriu tantas vezes, mas que ainda é capaz de usar esse dinheiro para o bem. O vilão arregala os olhos, começando a entender o que está por vir. Sua voz falha quando tenta antecipar a resposta. Não me diga que vocês estão falando de... Túlio, então, saca do bolso um envelope dobrado e amarelado. A plateia se inclina, curiosa. Com movimentos lentos, o jovem médico abre o documento diante de todos. Sua voz firme ecoa pelo salão. Stella é a verdadeira herdeira da fortuna de Paixão. Um burburinho toma conta da sala. Stella arregala os olhos, em choque, sem saber o que dizer. Mas eu não posso aceitar esse dinheiro. Eu não quero nada disso, diz ela, com a voz trêmula. Túlio a encara com ternura, enquanto Celso, ao lado, aperta os punhos.
disfarçando o ciúme com um sorriso forçado. Mas Ernesto, ao ouvir o nome dela, explode em pura fúria. Não mesmo, grita, se debatendo como um animal enjaulado. Esse dinheiro é meu por direito. Não vou permitir que tirem de mim o que é meu, muito menos para entregar a Estela, essa tola que quer jogar tudo fora com essas baboseiras de caridade. Candinho, que até então assistia calado, levanta-se devagar e caminha até o vilão com uma calma quase irritante, puxa um lenço do bolso e, com um gesto decidido, enfia-o na boca de Ernesto. Ora, que eu não aguento mais esse bigodinho falando besteira, resmunga o caipira, arrancando risos contidos da plateia. Ernesto tenta gritar, mas o som sai abafado, e ele começa a espernear, tornando a cena quase cômica. Marcondes aproveita o momento e faz sinal para os oficiais. Oficiais, podem entrar. Levem esse safado daqui e o joguem direto no chilindró. Os policiais se aproximam e, mesmo com Ernesto se contorcendo e bufando, o arrastam para fora. O vilão lança um último olhar de ódio para Estela e Túlio, mas já não há mais poder no seu semblante, apenas derrota. O silêncio que se instala depois da saída dele é carregado, quase solene, até que Túlio respira fundo e se volta para Estela. Estela, eu sei que você não se importa com dinheiro, diz com voz serena. Mas Paixão estava certo em deixá-lo para você. Olhe o que teria acontecido se não tivesse recuperado a memória. Esse dinheiro estaria nas mãos erradas. Ela o observa, emocionada. Nas mãos do pior tipo de pessoa, responde, concordando. Marcondes se aproxima e acrescenta, com um sorriso respeitoso. Isso mesmo. Paixão jamais se perdoaria se sua fortuna caísse nas mãos de alguém como Ernesto. Ele acreditava em você, Estela. Sabia que usaria o que herdasse para o bem e não para a vaidade. Por isso, aceite. Cumpra o desejo do falecido. Estela reflete por alguns segundos, depois sorri com humildade. Certo, vocês têm razão. Assim eu poderei ajudar muitas crianças, como sempre sonhei. Candinho sorri, com os olhos marejados. Dita, emocionada, segura suas mãos e murmura. O bem sempre vence, minha filha. Sempre. Túlio, com o coração leve, dá um passo em direção a Estela, pronto para abraçá-la. Mas antes que consiga, Celso a envolve num abraço possessivo, rápido, marcado pelo ciúme mal disfarçado. Eu sabia que você era especial, meu amor, diz ele, apertando-a, enquanto lança um olhar de desdém para Túlio. O jovem médico recua, contendo o desconforto. Um breve silêncio se forma entre os três, carregado de tensão. O olhar de Túlio é sereno, mas melancólico. A tensão que paira no salão é quase palpável. As palavras de Marcondes ainda ecoam na mente de todos quando Tamires, observando o caos instaurado, percebe que é chegada a sua deixa. Ela se levanta lentamente, ajeitando o vestido justo e lançando um olhar venenoso em direção a Celso. Sua voz, carregada de ironia e ferida, corta o ar como uma lâmina. É a sua cara mesmo acabar casando com a moça mais rica, Celso, mesmo depois do ataque de ciúmes que deu, e depois de tudo que vivemos juntos. O murmúrio entre os convidados começa de imediato. Olhares se cruzam, cochichos se espalham, e Celso, pego de surpresa, tenta disfarçar o nervosismo. Ele força um riso amarelo, tentando parecer calmo, mas sua mão começa a suar. O quê? Por que está falando isso agora, Tamires? Questiona, com o tom alterado, como se quisesse calar a mulher com o olhar. Estela, que até então tentava entender o que estava acontecendo, se aproxima, confusa e desconfiada. Sua voz vacila, mas carrega firmeza. Celso? É verdade isso? Vocês tiveram um caso? E que ataque de ciúmes é esse de que ela está falando? Celso sorri, mas o sorriso é dissimulado, frio, quase ensaiado. Não a escute, meu amor. Essa mulher está louca. Está tentando acabar com o nosso momento. Ele finge indignação, gesticulando exageradamente para parecer convincente. Mas Tamires não se deixa intimidar. Ela dá uma risada debochada, sarcástica, que ecoa pelo salão. Ah, agora eu sou essa mulher.
Você é mesmo um cínico, Celso. E olha que estou falando só das pilantragens amorosas, mas o Celcinho é capaz de muito mais. Inclusive, Candinho, ela se vira para o amigo, que já observa a cena boquiaberto. Você, por acaso, conferiu o caixa da fábrica nos últimos tempos? Estela, que até então tentava entender o que estava acontecendo, se aproxima, confusa e desconfiada. Sua voz vacila, mas carrega firmeza. Celso? É verdade isso? Vocês tiveram um caso? E que ataque de ciúmes é esse de que ela está falando? Celso sorri, mas o sorriso é dissimulado, frio, quase ensaiado. Não a escute, meu amor. Essa mulher está louca. Está tentando acabar com o nosso momento. Ele finge indignação, gesticulando exageradamente para parecer convincente. Mas Tamires não se deixa intimidar. Ela dá uma risada debochada, sarcástica, que ecoa pelo salão. Ah, agora eu sou essa mulher. Você é mesmo um cínico, Celso. E olha que estou falando só das pilantragens amorosas, mas o Celcinho é capaz de muito mais. Inclusive, Candinho, ela se vira para o amigo, que já observa a cena boquiaberto. Você, por acaso, conferiu o caixa da fábrica nos últimos tempos? Espere. Agora eu me lembro. Eu me lembro do ataque de ciúmes de que ela está falando. E me lembro também de quando você chegou na minha casa com cheiro de perfume de dançarina. A revelação cai como uma bomba. Todos se entreolham. Celso empalidece. Tamires, por sua vez, dá um sorriso vitorioso, o típico de quem esperou o momento certo para agir. Não há de quê, meu bem, responde, soltando o braço do rapaz com um movimento brusco. Agora pode me soltar, Celso. Meu trabalho aqui já está feito. Ela lança um olhar cheio de significado para Túlio, que a observa em silêncio. Um leve sorriso se forma nos lábios do jovem médico, que enfim compreende tudo. O sussurro misterioso que Tamires fez tempos atrás, na frente do Dancem, agora faz sentido. Ambos queriam o mesmo: livrar Estela de um homem perigoso e mentiroso. E juntos, mesmo sem combinar, conseguiram o que queriam. Celso, derrotado, tenta se justificar, mas as palavras não saem. Estela o encara com desprezo e decepção. Os convidados murmuram, alguns já se afastando dele, como se a vergonha fosse contagiosa. Candinho balança a cabeça, ainda atordoado, enquanto Tamires dá meia volta, com um sorriso satisfeito, deixando o salão com a cabeça erguida. E Túlio, observando tudo, apenas sussurra, em tom baixo, mas com a certeza de quem cumpre uma promessa. Acabou o jogo, Celso. O silêncio que se instala é o prenúncio de um novo começo. Estela, agora liberta da mentira, encara o ex com frieza, enquanto as últimas máscaras do vilão finalmente caem diante de todos. Depois da troca silenciosa de olhares entre Tamires e Túlio, o salão parece mergulhar num vazio desconfortável. O som dos passos da dançarina ecoa até a porta, e quando ela desaparece, o ar se torna denso, quase palpável. Celso tenta recompor o fôlego, mas a máscara de segurança já caiu. O suor escorre pela testa, e o olhar dele se fixa em Estela, que o encara com firmeza e decepção. Escute, meu amor. As coisas não são como você está pensando, tenta explicar Celso, aproximando-se com um sorriso nervoso e as mãos levantadas, como se pudesse apagar a vergonha com palavras. Eu errei, eu admito, mas te amo, Estela. Tudo o que fiz foi por nós. Estela o observa com frieza. Sua voz, antes doce, agora carrega a firmeza de quem finalmente enxerga a verdade. Não tente me enganar novamente, Celso. Eu me lembro de tudo agora, diz, com os olhos marejados, mas o tom inabalável. Nós sequer estávamos mais namorando quando eu desapareci. Tudo acabou muito antes disso. Então, sim, tudo o que vivi com Túlio ainda vale. As palavras dela soam como uma sentença. Celso sente o chão sumir sob seus pés. O rosto dele se contorce entre incredulidade e raiva. Ele dá um passo à frente, com a voz trêmula, tentando manter o controle. Não, Estela, não diga isso. E então, o disfarce cai. Ele se volta para Túlio, o olhar inflamado e acusador.
Isso é tudo culpa desse rapaz enxerido, não é? Foi ele quem colocou essas ideias na sua cabeça. Você está se encontrando com ele às escondidas, é isso? O tom agressivo e o ciúme descontrolado voltam com força. Túlio se mantém calado, mas o olhar sereno e firme do jovem médico só faz aumentar a fúria de Celso. Estela, percebendo o rumo perigoso da cena, se coloca entre os dois, de peito erguido e expressão decidida. "Basta, Celso", grita ela, erguendo a voz como nunca antes. "Se tem alguém aqui que se escondeu, foi você. Se tem alguém que mentiu, foi você." Celso tenta se justificar, estendendo a mão para tocar Estela, mas ela se afasta com um gesto firme. A tensão explode quando ele dá mais um passo e insiste. "Você vai me ouvir, Estela. Esse rapaz te envenenou contra mim, mas eu vou abrir seus olhos agora." Estela, sem hesitar, levanta a mão e estala um tapa forte em seu rosto. O barulho seco ecoa por todo o salão. Os convidados reagem com um misto de choque e alívio. Celso leva a mão à face, atônito, sem acreditar que foi atingido. "Nunca mais ouse me tocar ou levantar a voz para mim", diz ela, com os olhos faiscando de raiva contida. "Eu passei tempo demais acreditando nas suas mentiras. Agora acabou." Túlio, surpreso com a coragem dela, se aproxima devagar. Ele tenta falar algo, mas Estela é quem toma a dianteira, segurando firme a mão dele. Ela se vira para Marcondes, que assiste a tudo em silêncio, como quem entende o fim de um ciclo. "Obrigada", Marcondes diz Estela, com gratidão sincera, "por tirar o dinheiro das mãos de Ernesto. Você fez justiça por paixão e por todos nós." Marcondes apenas acena com a cabeça, sério, mantendo o semblante de quem cumpriu seu dever. Estela então se volta para Celso pela última vez. O olhar dela é duro, sem raiva nem piedade, apenas o fim. "Quanto a você, Celso, me esqueça. Eu nunca mais quero ver a sua cara." Celso tenta reagir, mas a voz falha. Ele apenas observa, impotente, enquanto Estela segura a mala com uma das mãos e puxa Túlio com a outra, saindo determinada do salão. O casal atravessa o corredor sob o olhar de todos, deixando para trás o caos, as mentiras e o passado que insistia em prendê-los. Celso fica parado, olhando para o vazio, com a marca do tapa ainda ardendo no rosto. E pior, o orgulho ferido latejando muito mais que a dor física. Ele tenta se justificar para si mesmo, balbuciando: "Ela vai voltar, ela ainda vai entender." Mas ninguém acredita, nem mesmo ele. E assim o salão se desfaz em murmúrios. Marcondes observa de longe, Túlio e Estela seguem juntos, e Celso, sozinho, finalmente começa a colher o que plantou. O silêncio que se instala é o prenúncio de que, para alguns, a justiça pode vir com algemas, mas para outros, vem com um tapa e um adeus definitivo.